a mais uma viagem pelo tempo e espaço. Eu sou a Pamela e o Papo Ruvian de hoje está começando. E não é um Papo Ruvian qualquer não, porque são 2 em 1. Isso aí, hoje é a volta do canal falando somente sobre assuntos de Doctor Who. E para voltar com tudo, é especial sobre o aniversário da série. No último dia 23 de novembro, a série completou incríveis 55 anos. E você se lembra ou já assistiu o primeiro episódio? Pois é, vocês tanto pediram que eu resolvi voltar com o canal justamente com a tão esperada análise de um episódio da clássica. E é nada mais, nada menos que o primeiro episódio. Como é um vídeo de análise de episódio, pode ser que tenha algum spoiler para quem ainda não assistiu. Então, antes de continuar com o vídeo, caso alguém ainda não assistiu e não quer levar um spoiler, eu sugiro que pare o vídeo por aqui, assista o episódio primeiro e depois volte aqui para comentar ele com a gente, beleza? An Earthly Child, não sei se é assim que se fala corretamente, mas se formos traduzirmos ao pé da letra, seria algo parecido com uma criança sobrenatural. Também não sei se essa é a versão oficial traduzida do nome do episódio aqui no Brasil, mas ao pé da letra, An Earthly Child seria uma criança sobrenatural. E se formos analisarmos o enredo da história do primeiro episódio, que deu nome para o arco também, que também se chama hoje An Earthly Child, é bem essa mesma história que é contada no episódio, uma criança sobrenatural, porque a história, o enredo circunda praticamente todo em volta da neta do doutor, da Susan Foreman. Mas antes de vermos um pouco da sinopse do episódio, vamos a algumas curiosidades interessantes para vocês. Ele foi escrito por Anthony Coburn e dirigido por Waris Hussein, e é também nesse episódio que conhecemos 4 figuras importantes. A primeira delas, William Hartnell como doutor, que depois passa a ser conhecido como o primeiro doutor. Também temos Carolyn Ann Ford como a Susan Foreman, a neta do doutor. Temos também Jacqueline Hill como a professora Barbara Wright. E também temos William Russell como o professor Ian Chesterton. Juntos eles formam o time de primeiros companions do doutor e é com eles que nós temos as primeiras aventuras. O primeiro arco da série foi ao ar entre 23 de novembro e 14 de dezembro de 1963. Como o arco tem 4 episódios, seria aí um episódio por semana. Além do que, o primeiro episódio, além de ter sido lançado no dia 23 de novembro por volta das 5 horas da tarde, ele foi reprisado uma semana depois, antes de passar o segundo episódio. Antigamente os episódios eram um pouco mais curtinhos, com cerca de 23 a 25 minutos. O primeiro episódio tem aproximadamente 23 minutos e 24 segundos. Infelizmente teve o seu lançamento um pouquinho ofuscado pela tragédia que aconteceu no dia anterior ao seu lançamento, no dia 22 de novembro. O então presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy, foi brutalmente assassinado. Mesmo assim, o primeiro episódio atingiu uma média de 4,4 milhões de espectadores. E para quem não se lembra quem é o John Kennedy, é esse carinha aqui. O primeiro arco da série recebeu algumas críticas favoráveis e alcançou uma média de 6 milhões de espectadores. Mesmo assim, o chefe dos programas da BBC achou pouco e queria cancelar a série, até que tiveram a brilhante ideia de colocar umas criaturinhas bem vis na série, que foram os Daleks, no segundo arco. E como caiu logo em seguida no gosto popular, eles resolveram continuar com a série. Inicialmente, esse episódio foi gravado em setembro em um videotape preto e branco de 405 linhas. Mas depois disso, Sidney Newman e Verity Lambert resolveram regravar o episódio. A regravação aconteceu no mês seguinte, em outubro, e ajudou para fazer algumas revisões na caracterização do personagem de William Hartnell e também fazer algumas correções técnicas e de atuação. Na verdade, antes da série ser concebida de fato, An Earthly Child era para ser o segundo arco da série, e era para a série ter sido apresentada com o arco The Giants.
Esse é aquele arco em que os personagens ficam pequenininhos na nossa tela, se lembram? Pois é, mas como o arco The Giants não tinha um impacto suficiente para a apresentação da série, e eles também tinham a dificuldade técnica por causa das instalações e dos recursos disponíveis para fazer os personagens encolherem, eles resolveram que The Giant não seria mais o primeiro arco. Só que eles não tinham roteiros prontos de outros arcos para poder substituir The Giants. Então eles acabaram pegando The Unearthly Child mesmo e usando como a apresentação da série, como o primeiro arco, como o primeiro conjunto de histórias, como também são conhecidos. Como o arco The Giants foi escrito por C.E. Weber e Anthony Coburn para fazer essa adaptação de segundo para primeiro arco, acabou pegando algumas caracterizações e informações que o C.E. Weber tinha colocado no primeiro arco para a apresentação da série. E isso fez com que internamente nos documentos da BBC, C.E. Weber acabasse ganhando os créditos de co-escritor do primeiro episódio An Unearthly Child. Mas Anthony Coburn também teve várias contribuições significativas para a criação da série, como por exemplo, o exterior da TARDIS. Foi ele quem determinou a forma que a TARDIS deveria ter externamente, e também foi ele quem insistiu que a Susan fosse apresentada como neta do doutor, para não ter nenhum problema por uma moça bem mais jovem estar viajando somente com um senhor bem mais de idade, se é que vocês me entendem. Claro que tivemos também outras contribuições do Anthony Coburn na criação e apresentação da série, mas essas daqui foram só alguns exemplos mesmo que eu trouxe. E vocês sabiam que Doctor Who foi criado para ajudar na educação da moçada? Doctor Who foi concebido com uma missão educacional original, e é por isso que os dois primeiros companions do Doutor e da Susan são dois professores, e é por isso também que logo no segundo episódio a gente vai parar na Idade da Pedra. Pois é, galera, não é de hoje que Doctor Who ajuda a moçada no Enem. Sacou a referência? Logo no começo da série, era comum que os conjuntos de histórias, que os arcos, não tivessem um título próprio. E o primeiro arco já teve 5 nomes. O primeiro deles seria The Tribe of Gum. Traduzindo literalmente, seria Tribo da Goma. É meio estranho, mas enfim. Esse título aqui foi usado até o início das gravações da série e ainda existe em alguns documentos, além de que foi utilizado também para a exportação da série para outros países. O próximo título foi 100,000 BC, traduzindo 100 mil anos antes de Cristo. Foi utilizado pela equipe de produção no início das gravações, na transmissão da série e também em alguns lançamentos de publicidade. O terceiro título, um pouquinho complicado de falar, The Paleolithic Age, traduzindo a Idade Paleolítica. Foi utilizado por Verity Lambert em uma carta a um espectador. O quarto título, The Stone Age, traduzindo a Idade da Pedra, que por meio de uma liberação de uma publicidade para uma história foi utilizado em uma biografia. E por fim, temos An Unearthly Child e suas variantes, que é uma criança sobrenatural e suas variantes. Ele foi utilizado pela Radio Times no especial de 10 anos da série, em 1973, e mais tarde, em 1976, na edição The Making of Doctor Who. Passou a ser o título mais usado para o arco depois disso, sendo utilizado até mesmo nos VHS e DVDs da vida. Galera, crianças de hoje em dia não sabem o que é VHS, mas ninguém sabe do Papo Ruvian sem saber das coisas. VHS é essa fita aqui, aquela que a gente, as pessoas mais experientes, colocavam os filmes e desenhos para gravar, para poder assistir depois da aula. E a mãe pegava e gravava por cima novela reprisada, Lagoa Azul e por aí vai, Mas pra quem não conhece, essa daqui é uma fita de VHS bem antiguinha que eu tinha aqui em casa, ainda tenho algumas. E não é de Doctor Who, infelizmente, mas essa daqui é uma fita de VHS. Essa daqui, por exemplo, já teve, ou tem ainda, Star Wars 1, Ataque dos Clones, Rei do Gado. E é a segunda fita de Rei do Gado. É velha. Mas enfim, pra quem não conhecia, agora conhece, pode falar que conheceu aqui no Papo Ruvian o que é uma fita de VHS.
E até que nós tivemos várias edições e lançamentos do primeiro arco em VHS, viu, galera? Então, se você for um colecionador e gosta dessas coisas mais antigas, e tiver também um aparelho de VHS que ainda funciona em casa, vale a pena dar uma pesquisada e gastar alguns tostões com essas belezinhas aqui, que além do que já acabaram virando relíquia, né, gente? E que devem valer uma fortuna. Mas com certeza vale a pena ir atrás de algum VHS de Dr. Who. É Dr. Who, gente! Mas voltando aqui um pouquinho pro título do conjunto de histórias do primeiro arco, pode ser então, galera, que vocês encontrem com outros nomes além de Unearthly Child ou suas variantes, mas se for um desses 5 aqui, tá valendo, beleza? E é claro também que nós tivemos várias reprises do primeiro arco, do primeiro episódio, em datas especiais e comemorativas para a série, que foram transmitidas em vários canais da BBC. Então, vamos lá relembrar um pouquinho, ou conhecer um pouquinho, quem não assistiu ainda e não liga de levar spoiler, o primeiro episódio? Bom, como eu disse antes, né, An Unearthly Child, traduzindo literalmente, significa uma criança sobrenatural. E essa criança sobrenatural é a Susan Foreman, que na série, no primeiro episódio, ela é apresentada com 15 anos. Que naquela época, poderia ainda ser uma criança, hoje já é um adolescente, mas ela é apresentada como uma criança de 15 anos. A Susan já estudava há algum tempinho na Coal Hill School, e 2 de seus professores desconfiavam de que havia algo no mínimo estranho com ela, porque ela mandava super bem em alguns assuntos, em algumas matérias, e em outros ela dava umas tropeçadas em matérias que eram básicas para alunos do mesmo ano que ela. O professor Ian Chesterton dava aulas de química nesse colégio e a professora Barbara Wright dava aulas de história. Alguns exemplos de que a Susan acabava tropeçando um pouquinho nas matérias é que, por exemplo, ela não sabia que moeda estava sendo utilizada naquela época na Inglaterra, além também de alguns experimentos que o professor Ian Chesterton pedia para fazer em sala, e ela não dava a mínima, ou porque já sabia a resposta, ou porque simplesmente não se interessava e gostaria de ver algum outro experimento mais interessante para ela. Um outro exemplo também apresentado no episódio é que ela teve uma certa dificuldade para fazer um exercício que o professor Ian Chesterton pediu, que era usando apenas as 3 dimensões, que é as dimensões que nós humanos conhecemos, e para ela são 5. E ela ainda fala, mas você não pode fazer com apenas 3 dimensões, são 5. E quais seriam as outras então, Susan? Tempo e espaço. E ela faz uma cara de que realmente está sofrendo para conseguir fazer esses exercícios. Então a gente vê que ela tem mesmo essa dificuldade pelo conhecimento dela ser muito além do pessoal da classe, ou que ela não tem conhecimento básico do que está acontecendo hoje em dia, atualmente. E no final de uma das aulas, a professora Bárbara vai conversar com o professor Ian e disse que já seguiu ela, né, para tentar conversar com o avô dela, para ver o que está acontecendo com ela, porque o dever de casa não tá vindo como antes, nananã. E eles resolvem segui-la até a casa dela, que foi um endereço que a Susan forneceu à secretaria, e a professora Bárbara já tinha ido até lá. E o que ela encontrou lá foi um ferro velho, o I Am Foreman. Não sei se tem uma tradução para o português, mas seria I.M. Foreman. Mas como esse foi o endereço que a Susan forneceu para a secretaria da escola, que é o número 76 da Tortoise Lane, e a professora Bárbara já tinha seguido ela até lá e encontrou, se deparou com esse ferro velho, os dois então a seguiram, né, foram de carro até o endereço dado, até a casa dela, e acabaram chegando um pouquinho antes que ela, e esperaram ela chegar para ver se seria aqui mesmo que ela iria entrar quando chegasse. E foi, ela chegou e entrou, e eles então foram atrás dela aqui no ferro velho. Entrando lá, eles começaram a procurar por ela, não a encontraram, mas encontraram a TARDIS, que eles veem que é uma cabine telefônica, mas é uma cabine telefônica muito estranha, porque não tem ligação com nada, a não ser pelo chão, e solta uma espécie de vibração, de zunido muito estranho. E esse zunido, essa vibração se torna mais estranha ainda para eles, porque além da cabine não ter nenhuma ligação na tomada nem nada, parece que esse barulho, né, essa vibração, vem de dentro da cabine. Mas eles acabam não encontrando a Susan, e logo em seguida aparece um velhinho bem arrogante. Os dois escutam a Susan gritando de dentro da cabine e acham que esse velhinho arrogante acabou prendendo ela dentro da cabine.
Mas na real, ela só estava tentando se comunicar, falar com o seu avô que tinha acabado de chegar e ainda não tinha entrado na sua casa, na Tardes. Mas os dois estão encafifados e resolvem ir atrás desses gritos de Susan para descobrir se ela está mesmo presa ali dentro. E eles acabam entrando em choque, porque descobrem que essa cabine telefônica é maior por dentro. Os professores Ian e Bárbara ficam em choque por ver que essa cabine pequenininha, que caberia mal ali uma, duas pessoas, três no máximo, na verdade é maior por dentro. O Ian não sabe nem o que dizer, mas ele disse, mas era só uma cabine telefônica, eu circundei ela. Você viu, Bárbara? Eu circundei ela, era só uma cabine telefônica. Pois é. E a Susan também fica bem chocada porque os seus dois professores estão ali e ela não sabe o que eles estão fazendo ali atrás dela. Então acabam todos ficando meio que... Conversa vai, conversa vem, o doutor e a Susan tentam explicar que eles são, na verdade, alienígenas de outro planeta e que eles foram exilados de seu planeta natal e vieram se refugiar aqui na Terra. E é nesse episódio aqui que a gente descobre o significado de TARDIS e que foi a Susan que montou esse nome com as iniciais para Time and Relative Dimensions in Space, traduzindo literalmente tempo e relativas dimensões no espaço. Mas Ian e Bárbara acreditam que o velhinho acabou fazendo tipo uma lavagem cerebral na Susan, ou que isso é um jogo que eles estão jogando, e que isso tudo não se passa de uma ilusão em que eles estão vivendo. Tanto que a gente tem uma famosa frase da professora Bárbara aqui, que ela fala para Susan, mas você é uma de nós, você se parece como nós, você soa como nós. Traduzindo literalmente, seria mais ou menos isso. Mas não é nada disso, não é nenhuma ilusão, não é nenhum jogo, não é nada, é a realidade deles, é a vida deles. E Susan insiste para que seu avô deixe os seus professores irem. E ele diz que não, que eles vão sair, vão contar para todo mundo, vão sair por aí fofocando, que eles vão acabar sendo expostos e que vão ter que fugir dali novamente. Depois de um pequeno ataque de pelanca da Susan, dizendo que prefere abandonar o avô e a Tardes, ele finge que vai libertar os dois professores e dá o maior migué em todos. Ele finge que vai abrir as portas da Tardes, mas na verdade aciona os motores da nave, fazendo com que ela decole, sequestrando Ian e Bárbara contra a sua vontade e contra a vontade da Susan. Que, claro, né, se é um sequestro, é contra a vontade da pessoa. Duh! E com a decolagem repentina e inesperada, os dois humanos, Ian e Bárbara, acabam desmaiando. E eles vão acabar parando em algum lugar da Idade da Pedra. E é onde essa primeira turminha tem as suas primeiras aventuras. Só que isso é assunto para um outro vídeo, porque já entra no segundo episódio e na continuação do arco. Um dia eu faço um vídeo contando mais sobre o primeiro arco, não somente sobre o primeiro episódio, mas eu espero que vocês tenham gostado dessa análise das curiosidades que eu trouxe para vocês como especial de aniversário da série sobre o primeiro episódio An Unearthly Child. E que venham muitos mais anos de vida para o nosso querido doutor e seus companions. Mais 55 anos, muitos mais anos de vida para essa série incrível. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, mas antes de ir embora eu gostaria de te convidar a ficar um pouquinho mais e conhecer um pouquinho mais o canal, assistindo um vídeo que deve já estar aparecendo aqui no canto da sua tela. Também gostaria de convidar a quem ainda não é inscrito a se inscrever no canal, na bolinha que deve estar aparecendo aqui do lado, ou logo mais aparece aqui pra vocês, tá, gente? Também gostaria de convidar a nos seguir nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, todos os links estão aí embaixo na descrição do vídeo. E também gostaria de convidá-los a deixar um like na mãozinha aí embaixo, porque isso ajuda demais na divulgação do vídeo, galera. E também gostaria de fazer o convite para quem ainda não conheceu a série clássica, não assistiu ainda, de que conheça e de que assista os episódios da clássica também. Afinal, sem a clássica a gente não teria Doctor Who hoje, Mas... alonzi, galera, e até a nossa próxima viagem pelo tempo e espaço.